concede mais visão. Portas se abrem, correntes caem por uma oração. Pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar, Cristo amado, Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, Cristo amado, vem teu povo abençoar. Deus, nosso Deus.
Abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vou ler o verso primeiro, que diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Se estamos em Cristo, não há condenação, porque foi Ele que nos libertou do pecado. Então, se o Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Que Deus abençoe a sua palavra que acaba de ser lida. Parece que o tempo todo nós estamos sendo julgados. Nós somos julgados e avaliados por pessoas à nossa volta. Nós somos julgados e avaliados pela nossa história. Coisas que aconteceram no nosso passado que às vezes não tem mais relevância alguma. Aquilo às vezes vem à tona, como se aquela situação pudesse agora fazer mais alguma diferença. E pior que às vezes faz. Faz por quê? Faz porque nós nos sentimos pesados, cobrados, nos sentimos encurralados em alguns momentos. O que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aos Romanos, ele está tão focado no que é ter uma vida em Cristo, das maravilhas de ter uma vida em Cristo Jesus, que ele mostra que quem está te acusando é a lei? Quem está te acusando é aqueles que estão à sua volta? Bom, aquele que está em Cristo não tem mais acusação. Aquele que está em Cristo já teve a sua vida restaurada e liberta pelo sangue do Cordeiro. Quem continua te afrontando? Nesse mesmo capítulo, no final, ele vai dizer, né, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, a morte? Mas nós somos entregues a ela todo dia. A grande questão, irmãos, é que muitos continuam caminhando escravos de uma situação, escravo de uma acusação. E aí tem um outro agravante. Às vezes nós somos acusados e sofremos a pressão interna, nossa mesmo. Às vezes somos nós que não nos perdoamos, que não nos aceitamos e continuamos a trazer e a atrair um peso de condenação que a obra de Cristo em nossa vida já libertou. O apóstolo Paulo ele é muito direto aqui. Agora já não existe condenação. Se você está em Cristo, a carga do pecado, a carga da condenação, a carga dos apontamentos, a carga de uma história frustrada, ela se perde. Em Cristo, por estarmos unidos em Cristo, a condenação, o pecado, as consequências do pecado não tem mais efeito em nossa vida. Por isso, nessa manhã, meu querido, eu quero chamar a tua atenção para de que maneira está sendo a sua caminhada. Você está caminhando como que com a tornozeleira eletrônica? Porque tem gente que caminha como se tivesse já aprisionado. Uma tornozeleira eletrônica que denuncia a tua história, que denuncia o teu julgamento ou o seu estado de limitação. Você se não está condenado já para cumprir a pena, já está cumprindo de alguma forma. Tem muitos que caminham como que um condenado, com a aparência de livre, mas com a tornozeleira eletrônica, mostrando e denunciando que ele está ainda amarrado a uma condenação.
Meu querido, nessa manhã eu quero desafiar você a caminhar como uma pessoa livre em Cristo Jesus. Não é para que você saia fazendo qualquer coisa, escacetado na vida. Até mesmo que tudo que a gente planta, a gente vai colher. O desafio é a gente plantar no Espírito para colher no Espírito. Porque se continuarmos plantando na carne, colheremos uma história totalmente carnal e que não tem aprovação de Deus. Eu quero desafiar o teu coração nessa manhã a caminhar como alguém que não está condenado, alguém que teve a tornozeleira eletrônica cortada, onde os pecados e as mazelas, seja do passado, ou seja daquilo que continua te aprisionando, foram arrancadas como um forte pelo Filho do Deus Todo-Poderoso. E agora sim, caminhando sem nenhuma condenação, eu me dirijo ao Senhor e me dirijo vou na direção do Senhor, caminhando firme, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida, por estarmos unidos a Cristo, livrou-me da lei do pecado. Bom, se eu fui liberto, eu joguei fora a tornozeleira, eu quebrei as amarras, eu saí da cadeia, eu vou querer voltar? Eu vou querer voltar a estar amarrado? Não. A gente não tem mais prazer na condenação ou naquela realidade. A gente caminha em novidade de vida. Meu querido, nessa manhã, saia para os desafios do dia como alguém que foi realmente liberto e não carrega mais uma condenação do passado, uma história mal sucedida, algo que estava com a ausência de Deus. Agora você caminha como alguém que está tendo um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor, alguém que está sendo carregado pelo próprio Deus. Que Deus nos abençoe e que a gente não viva mais como condenados, mas como libertos para o louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe. Vamos aos pedidos de oração.